Existe um homem que não se contentou em ser apenas rei, ele exigiu ser adorado como Deus, ainda em vida, dentro de templos maiores que qualquer catedral. Hoje revelo como esse faraó ordenou sua própria adoração, e como as provas dessa ousadia atravessaram 3.000 anos até chegar aos nossos olhos. A trilha começa no deserto egípcio, mas segue por Roma, Paris e Londres. Prometo, ao final, vocês entenderão por que a pedra guarda mais verdade que qualquer rei. Ramsés II subiu ao trono do Egito por volta de 1279 a.C. e reinou por cerca de 66 anos, um dos mandatos mais longos já registrados na antiguidade. Governou no auge do novo império, quando o Egito alcançava seu maior poder e riqueza. Construiu mais templos, estátuas e monumentos que qualquer outro faraó antes dele. Mas não bastava ser lembrado como grande rei, Ramsés queria ser lembrado, e cultuado, como um dos próprios deuses. Foi em Abu Simbel, no extremo sul do Egito, que essa ambição ganhou forma de pedra. Ramsés ordenou escavar um templo inteiro dentro de uma montanha e colocou, na fachada, 4 estátuas suas de mais de 20 metros, maiores que um prédio de 6 andares. Lá dentro, seu nome foi gravado ao lado de Amon-Ra e de outros deuses do panteão egípcio. Não era homenagem, era decreto. Quem entrasse ali deveria prestar culto ao faraó como se prestasse culto a um deus. Mas o segredo mais fascinante de Abu Simbel está escondido na luz do sol. 2 vezes por ano, em datas que os egípcios calcularam com precisão, os raios solares atravessam dezenas de metros de corredor escuro e iluminam as estátuas do santuário mais interno, todas, menos uma, Adiptá, deus ligado ao mundo subterrâneo, que permanece na sombra. Entre as figuras iluminadas está o próprio Ramsés, sentado ao lado dos deuses, banhado pela mesma luz que os consagra. A ousadia de Ramsés também virou propaganda de guerra. Depois da Batalha de Cádiz, contra os hititas, ele mandou gravar em paredes de templos um longo poema, hoje chamado de Poema de Pentaur, descrevendo-se como guerreiro invencível, abandonado por seus soldados e salvo sozinho pela força dos deuses. Historiadores comparam esse relato à versão hitita da mesma batalha, que descreve um resultado bem mais equilibrado. Foi um dos primeiros grandes casos de autopromoção política registrados na história. Anos após sua morte, o tempo fez o que nenhum inimigo conseguiu, derrubou seu maior monumento. No Ramesseu, seu templo funerário em Tebas, uma estátua colossal de Ramsés sentado despencou e se partiu, os fragmentos ainda hoje espalhados pela areia. Gravado na base está um de seus títulos reais, Usermatré, que mais tarde seria traduzido ao grego como Osimandias, nome que coaria muitos séculos depois, longe do Egito, numa língua que ainda nem existia. A primeira testemunha estrangeira dessa ruína veio da Grécia Antiga. No século I a.C., o historiador Diodoro Sículo, em sua obra Biblioteca Histórica, descreveu a estátua caída e citou uma inscrição atribuída a ela: Sou Osimandias, rei dos reis, se alguém quiser saber quão grande sou, que supere uma de minhas obras. Diodoro baseou-se em relatos de outro grego, Hecateu de Abdera. Foi o primeiro registro escrito, fora do Egito, da grandiosidade e da queda de Ramsés. Depois disso, veio o silêncio. Com o fim da religião egípcia antiga e a chegada de outras línguas e crenças, os hieróglifos se tornaram um mistério mesmo para quem vivia entre as ruínas. Templos como os de Abu Simbel foram engolidos pela areia do deserto por séculos, praticamente esquecidos pelo mundo. O nome de Ramsés, gravado por toda parte, não podia mais ser lido por ninguém. O silêncio começou a se romper em 1799, durante a expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito. Soldados franceses encontraram, na cidade de Roseta, um bloco de pedra com o mesmo texto escrito em 3 formas diferentes de escrita, hieróglifos, demótico e grego antigo. Essa pedra, batizada de Pedra de Roseta, se tornaria a chave para decifrar uma língua muda havia quase 2000 anos. Coube ao francês Jean-François Champollion decifrar, em 1822, o sistema dos hieróglifos usando essa pedra como base. Comparando os nomes reais escritos em cartuchos com versões gregas conhecidas, ele conseguiu, enfim, ler os sinais que os antigos egípcios haviam deixado gravados. Foi assim que o nome de Ramsés, presente em dezenas de templos, estátuas e papiros, pôde finalmente ser identificado com certeza, e sua história,
reconstruída a partir de suas próprias palavras. Enquanto isso, o mundo já se interessava pelas ruínas egípcias. Em 1817, o explorador italiano Giovanni Battista Belzoni retirou do Ramesseu um enorme busto de granito de Ramsés, apelidado de Jovem Memnon, e o enviou para Londres. A peça, hoje exposta no Museu Britânico, foi um dos primeiros grandes tesouros egípcios a cruzar o Mediterrâneo rumo à Europa, e despertaria uma imaginação que ninguém esperava. Foi ao saber da chegada iminente dessa estátua a Londres que o poeta inglês Percy Bysshe Shelley escreveu, em 1818, o soneto Ozymandias, usando a mesma forma grega do nome de Ramsés registrada séculos antes por Diodoro Sículo. No poema, um viajante encontra no deserto os restos de uma estátua com a inscrição: Eu sou Ozymandias, rei dos reis, contemplai minhas obras e desesperai-vos, cercada apenas por areia infinita. A ironia poética se tornaria mais famosa que o próprio faraó. Mas o corpo de Ramsés não havia desaparecido. Em 1881, arqueólogos localizaram, num esconderijo em Deir el-Bahari, dezenas de múmias reais escondidas ali por sacerdotes da antiguidade para protegê-las de saqueadores. Entre elas estava a de Ramsés II. Em 1886, o egiptólogo francês Gaston Maspero desenrolou suas ataduras e observou, pela primeira vez em quase 3.000 anos, o rosto do homem que um dia se disse Deus. Quase um século depois, em 1976, a múmia de Ramsés recebeu um tratamento que nenhum outro corpo antigo jamais teve. Viajou de avião até Paris para tratamento contra fungos, escoltada com honras de chefe de Estado e, segundo relatos da época, com documentação egípcia emitida em seu nome. O faraó que se autoproclamou eterno atravessava, enfim, um oceano que nunca conheceu em vida. E aqui está o que atravessa os séculos. As mesmas pedras que Ramsés esculpiu para provar sua divindade foram exatamente as pedras que, dezenas de séculos depois, permitiram aos historiadores desmontar seu mito. Os hieróglifos que ele mandou gravar para ser lembrado como Deus se tornaram a evidência que hoje o revela como um homem, brilhante, vaidoso, estrategista da própria imagem. Ramsés não previu que sua propaganda se tornaria história, nem que a história aprenderia, um dia, a ler cada palavra gravada em nome da própria eternidade. Esse é o verdadeiro ensinamento que Abu Simbel nos deixa: nenhum poder, por maior que pareça esculpido em granito, escapa ao julgamento do tempo, mas as palavras que contamos sobre nós mesmos podem, sim, atravessar milênios. Ramsés quis ser Deus, tornou-se, antes de tudo, uma lição sobre memória. E se essa história revelou como um faraó tentou reescrever sua própria divindade, no próximo vídeo eu vou revelar um segredo ainda mais bem guardado, escondido nas câmaras de outro templo do Egito Antigo. Não percam!